Olá, pessoal! Hoje vamos falar sobre os fatores que afetam o equilíbrio ambiental. Eu vou dividir novamente esse conteúdo em duas partes para que o vídeo não fique tão longo. Antes de começar a falar de todos os problemas do meio ambiente, não de todos, mas de parte deles, vamos a algumas reflexões. Gostaria que vocês pensassem quantos celulares você já teve. Eu já tive alguns, eu acho que eu já tive uns 5 celulares ao longo da minha vida toda. E vocês? Quantos celulares? Há quanto tempo? Em quanto tempo vocês trocam a cada aparelho? Será que existe mesmo a necessidade da gente trocar os nossos aparelhos em um tempo tão curto? Se vocês observarem essa imagem aqui, ó, esse celular foi um dos primeiros que eu me lembro a ter surgido. É um celular bem grande e eles vão mudando muito ao longo do tempo. Vão ficando mais modernos, menorzinhos, depois voltam a ser grandes e a gente vai acumulando esse monte de material eletrônico. E será que a gente faz o descarte adequado? A gente joga esses celulares antigos no lixo comum ou a gente vai acumulando esses produtos nas nossas gavetas? E carros? Quantos carros tem hoje na sua casa? Se vocês repararem, essa imagem à esquerda é de uma casa um pouquinho antiga, não muito distante da gente, mas que nem garagem tinha. Muitas delas não tinham garagem, né? Muitas casas dessa época não tinham garagem. Por quê? Porque ter carro era algo muito luxuoso, nem todo mundo tinha. E hoje é muito comum a gente ver famílias com 3 filhos com 5 carros na garagem. 2 dos pais e um de cada filho. Então, será que isso faz sentido? Será que não é um gasto excessivo, né, de combustível, de manutenção? E quando esses carros vão ficando velhos, para onde que eles vão? Qual que é o destino desse final desse produto? E não só isso, quando a gente pensa num produto, vamos pensar aqui no carro mesmo, quanto que ele gastou de energia até ele ser produzido? Quanto que foi gasto de transporte até ele chegar nas concessionárias e depois sim nós irmos comprá-los? E os produtos cheios de embalagem? Hoje, quando vamos ao supermercado, coisas que chegam às nossas mãos são cheias de embalagens, papelão, plástico, enfim, uma variedade de produtos que vão se acumulando. Se a gente pensar numa festa, né, uma festa junina, uma festa infantil, vocês já repararam a quantidade de descartáveis que são acumulados ao final da festa? E eu te pergunto, isso te incomoda? O grande problema, né, um dos grandes problemas ambientais está ligado a esse consumo exagerado. Não só do produto em si, da matéria-prima que foi tirada do meio ambiente para fazer aquele material, mas pensar na energia de produção. Muitas vezes a gente não reflete a respeito disso, mas quando a gente tem um produto em nossas mãos, ele foi gasto muita energia para produzi-lo. Além disso, o transporte, que eu já comentei com vocês, e é claro, esse lixo em excesso que é acumulado. Se vocês olharem essas imagens de pilhas, baterias de celulares, elas são cheias de metais tóxicos. Se a gente não fizer o descarte adequado, isso irá contaminar solo e água. Então, muitas vezes a gente faz um descarte inapropriado ou começa a acumular esses materiais nas nossas casas. Essas imagens à direita, olha a quantidade de impressoras, computadores que ninguém usa, né? Então, fora muitos produtos que a gente compra que nem usa. A gente compra pelo excesso de consumismo e não utiliza mais. Então, entrando propriamente no conteúdo da aula, esses fatores antrópicos são o quê? É um conjunto desses fatores relacionados à atividade humana. A gente consome muita coisa e a gente impacta o meio ambiente com esse nosso consumo. Claro, gente, a gente tem que consumir, a gente precisa retirar da natureza, né, os recursos naturais para nossa sobrevivência. A gente precisa se alimentar, a gente precisa tomar banho, a gente precisa se vestir, a gente precisa morar em algum lugar e tudo isso exige materiais. E esses materiais são retirados da onde? Do planeta. O problema é esse excesso de consumismo. Vocês já repararam, as meninas principalmente, quando vão comprar maquiagem, a quantidade de itens que tem, a quantidade de pincéis que tem? Ok, gente, eu sei que é legal, mas é tão importante ter
tantos itens, será? Vamos parar para pensar. Então, o excesso de consumismo é o grande agente responsável pelo aumento contínuo da exploração de recursos naturais. E esses recursos naturais, eles não são repostos. Ou seja, a gente retira da natureza e a natureza não vai falar, poxa vida, deixa eu produzir novamente esse determinado material, porque estão utilizando. Não. O grande problema é o nosso consumo exagerado até o seu esgotamento, né? Até o esgotamento dessa exploração de recursos naturais. Aqui só uma breve imagem mostrando, né, à direita, o que seria o equilíbrio dos ecossistemas e do lado esquerdo as ações humanas, né, as queimadas, né, devastação da natureza para a construção de prédios e casas, enfim. Então, começando aqui, a exploração de recursos do meio, rapidamente a gente pode relacionar com a utilização de madeira, não só de madeira, mas de todos os recursos do meio ambiente. A gente vai lá e retira da natureza. Então, é muito comum a gente ver essa imagem, né, de extração da madeira. Hoje é muito comum a gente acompanhar noticiários na TV com devastação, né, da floresta amazônica, de áreas de tamanho de campos de futebol, de estádios de futebol, e isso muitas vezes nem nos impacta, de tão banal que tem se tornado. E isso é um caso muito sério. Aqui também, gente, quantas vezes a gente está andando na estrada, viajando, e a gente olha esse tipo de paisagem. O que é isso? É a exploração dos recursos do meio, né, de recursos naturais. Então, muitas vezes, é exploração de minerais, né, de minérios, para a produção de vários produtos, inclusive de produtos eletrônicos. Ou mesmo aquelas pedras que a gente tem nas nossas casas, mármore, granito, da onde que é retirado tudo isso? Da natureza. Então, alguns exemplos aqui de exploração desses recursos que a gente utiliza na nossa vida cotidiana. Essas duas imagens, gente, mostram outros impactos ambientais que a gente está muito acostumado de ver, né? Aqui à esquerda é um deslizamento de terra provocado pela erosão dos solos. Então, como que funciona? O solo, ele é coberto com uma vegetação natural, depende da região, tem uma determinada, né, um determinado tipo de vegetação. Quando essa vegetação ela é retirada, o que acontece? É retirada essa proteção do solo. Quando tinha vegetação e a chuva cai em cima dessa vegetação, ela protege o solo. Só que quando a gente retira essa vegetação, o solo fica nu, né? Fica sem essa proteção. E quando chove, se for uma área de morro, vai ter o quê? O deslizamento de terra. Quantos noticiários a gente já assistiu com casas, famílias e várias coisas sendo soterradas pelo deslizamento dessa terra desnuda? E aqui nessa imagem à direita, como é comum ver isso, né? Foi retirada a cobertura vegetal e a chuva acaba causando essa erosão dos solos, lavando, né, e levando todas essas partículas. A poluição ambiental, gente, ela está relacionada tanto à poluição dos solos, da água e da atmosfera. Essas imagens aqui mostram a poluição da água, obviamente. E se vocês repararem, são imagens muito comuns também no nosso cotidiano. É muito comum a gente ver lixo, né? E água suja nos nossos rios, lagos e até mesmo oceano. Quantas vezes não fomos na praia e vimos a placa, né, proibido, impróprio? Por que será? Porque lá está tendo descarte de esgoto, né? E hoje também é muito comum vermos aquelas imagens muito tristes de oceanos lotados de materiais plásticos. Aqui vamos entrar propriamente num termo chamado eutrofização. A eutrofização é uma poluição da água em que há o lançamento de matéria orgânica nessa água. Matéria orgânica é o que, professora? Matéria orgânica pode ser ou lançamento de esgoto, que é muito comum, ou então o lançamento de fertilizantes. Mas como que eu jogo fertilizante na água, professora? Na verdade é assim, eu vou mostrar aqui nessa imagem, que vai ficar mais claro. Então, aqui é uma situação normal. Então, aqui, ó, tem um corpo d'água,
existem algas e algumas cianobactérias que vivem nessa água, obviamente. Então, fontes de nitrogênio e fósforo são elementos normais na água. Quando eles estão em níveis normais, eles são utilizados pelas algas, e as algas que são seres aeróbicos, o que é um ser aeróbico? É um ser que utiliza oxigênio. Ela vai consumir o oxigênio e tudo tranquilo. O oxigênio que está dissolvido nessa água, ele vai ser usado, então, ou pelas algas, ou por outras formas de vida, aqui representado por um peixe. E tudo ok. Agora, olha essa situação aqui abaixo. A gente tem aqui uma cidade, né? Esses prédios estão representando uma cidade. Olha o que está sendo lançado na água: esgoto não tratado. Tem cidades que têm tratamento de esgoto, tem cidades que não. Quando o esgoto não é tratado, o que acontece? Esse esgoto é lançado diretamente na água. E aqui, o caso que eu estava falando anteriormente, fertilizantes. Quando que os fertilizantes caem nesses corpos d'água? Quando chove, os fertilizantes que foram jogados na plantação, o que é fertilizante? Muitas vezes a gente fala, né, NPK, são nitrogênio, fósforo e potássio. Então, esses nutrientes caem nos corpos d'água e também vão dar o seguinte efeito que eu já explico para vocês. Então, gente, ó, nitrogênio e fósforo estão aqui representando matéria orgânica, né? Excesso de nutrientes. Lembram aquelas algas aqui em cima que utilizam nitrogênio e fósforo? Aqui elas também vão continuar utilizando. E como vai ter um excesso desses nutrientes, o que acontece? Uma multiplicação excessiva desses micro-organismos. Elas, essas aqui representadas por algas, estão consumindo exageradamente esse oxigênio e não está disponibilizando para outras formas de vida. Então, é muito comum a gente ver a mortandade de animais devido à falta de oxigênio utilizado totalmente por esses micro-organismos que estão se proliferando nessa água. Só voltando um pouco aqui, gente, não é muito comum a gente ver essa imagem dessa... Aqui está uma água verde. Por que ela fica verde? Pelo excesso dessas algas que são microscópicas. Tomem bem cuidado para não confundir, porque existem algas que são grandes, né, que são multicelulares, que a gente vê a olho nu, e algas microscópicas. Essas algas microscópicas que crescem exageradamente com o processo de eutrofização, elas crescem tanto que a gente consegue ver pela coloração que está tendo um processo de eutrofização, mas a gente não está enxergando as algas propriamente ditas. Tudo bem? Então, como a gente acaba diminuindo a disponibilidade de oxigênio, peixes, é muito comum a gente ver muitos peixes morrendo nesses ambientes eutrofizados. Para finalizar, a poluição da água, ela pode ser muito parecida com a anteriormente, mas a gente chama ela de maré vermelha. Ocorre nos oceanos e quando a gente olha até parece uma imagem bonita, mas não é. Acontece que aqui também, de novo, nesse ambiente aquático, foi lançado muita matéria orgânica e essa matéria orgânica fez crescer um grupo de algas também unicelulares que são chamadas de dinoflagelados. São essas algas aqui, ó, esses desenhos dessas algas, cada uma, né, de um gênero, de uma espécie diferentes, e elas vão crescer tanto, que vão dar essa característica avermelhada, isso de maré vermelha, e o grande problema é que essas algas, elas liberam toxinas, e essas toxinas podem causar mortandade de várias formas de vida. Então, veja aqui essas imagens de peixes, né? Olha a quantidade de peixes que morreram. Por quê? Porque essas algas liberaram toxinas para o meio. Aqui, gente, são duas imagens de alguns tipos dessas algas, são chamadas pirrófitas ou dinoflagelados. Ok, gente? Então é isso, nessa parte